Alô, amigo assinante do Canal 5 da NET, que acompanha o programa Os Árabes no Centro-Oeste. Estamos hoje na cidade de Goiânia para conversar com um representante, talvez, dos mais antigos e ilustres da medicina em Goiás. Trata-se do Dr. Luiz Rassi. Se a gente for ficar aqui numerando os títulos e as coisas que ele já fez, acho que a gente vai gastar um programa inteiro, né? Primeiro, eu queria agradecer ao senhor por estar participando com a gente, né? Acho que é uma deferência muito grande, né? Uma figura tão ilustre da medicina está falando com a gente. É sempre um prazer poder contribuir para relembrar a história dos libaneses e sírios que vieram desde o início do século XX para Goiás, de forma que isso é honroso para a gente, principalmente que nós estamos aqui num ponto bastante importância do ponto de vista da imigração libanesa e síria. Bom, vamos começar essa história então. Qual a origem da família Rassi? A origem da família Rassi é exclusivamente libanesa. E ela é alusiva ao morro que existe no norte do Líbano, que mesmo em árabe, quando se fala da família, Ras significa a cabeça do morro. Por isso que então, dentro daquela lei da patronímica, eles adquiriram esse nome ou sobrenome graças exatamente ao cume da montanha da zona lá do norte do Líbano, da mesma forma que o nome Daer, que em árabe é Daher, significa encostas da montanha. E tudo muito poético, né? Tudo muito poético, bonito, né? E ainda tem mais, quer dizer, as fraldas do morro, chama-se Jreis, pés do morro, para identificar as pessoas e a sua origem com relação à região geográfica. A origem da família Rassi, Daer e Nabut, ela sofreu ao longo de muitas gerações várias versões, que hoje talvez seja mais lenda do que realidade, mas ela veio e ficou. Conta uma dessas pra gente, então. Minha esposa, Lígia de Moura Rassi, quando ela era moça, casada já, a quem eu permanentemente rendo uma homenagem por ter escrito a história da família numa época não tem apenas 17 ou 18 anos, numa época, diria isso, em que era um verdadeiro desafio, porque a internet ainda não estava ajudando como hoje é fácil de identificar as pessoas, as origens, nomes, tudo isso. Então tinha que fazer o verdadeiro trabalho de pesquisa mesmo, né? Esse foi de pesquisa, inclusive eu acompanhei ela várias vezes, 5 vezes ao Líbano. Teve a viagem então para buscar a origem lá no local mesmo? Ela ia com um livro onde ele escrevia a história do Líbano. Fomos a Cuba várias vezes, para onde foram os primeiros emigrantes libaneses. E aqui eu abro até um parênteses. A família do ex-senador Lindbergh Aziz Khoury é de Cuba também. São libaneses cubanos, podemos falar assim, a família Aziz Khoury. E também, da mesma forma que com relação àqueles que foram para os Estados Unidos, principalmente o estado de Flórida, que era o estado mais próximo a Cuba, como também a outros países do norte da América do Sul, como outros que emigraram para a Austrália, outros que emigraram posteriormente para o Brasil, para a Argentina.
tudo isso. Então, ela fez sucessivas viagens, quase todas elas comigo, não apenas uma viagem. Onde fomos mais foram a Cuba e ao Líbano. E o que vocês encontraram por lá? Como nós já tínhamos parentes, ela então não teve dificuldade em contactar, porque ela falava várias línguas, inclusive arranhava razoavelmente o árabe. Também. E o senhor? Que aprendeu aqui, né? Claro. Aprendeu com a minha mãe, né? Então, a sogra que impôs o árabe para ela? Exato. Então, ela nunca tinha entrado nessa área de história familiar. Esse trabalho de pesquisa, né? Ela era mais uma poeta, escritora, poeta, mas como biógrafa, esse foi o primeiro trabalho que ela fez, que levou entre 5 e 6 anos fazendo essas pesquisas em loco. Então, eu permanentemente rendo essa homenagem que ela deixou de fazer a história da sua própria família para fazer da minha família. Não é à toa que o senhor se casou com ela, né? Isso mostra o grau de aproximação que ela teve desde o início comigo. Bom, mas o pai dela foi meu professor de cirurgia na Faculdade Nacional de Medicina do Rio. Qual o nome dele? Pedro Moura. Pedro Moura. Era cirurgião, então nós, os alunos aqui de Goiás, existem muitos alunos que foram de lá, muitos médicos, cirurgiões que foram do serviço dele. E mesmo também em Anápolis tinha lá o Zacarias, esqueci o nome. Calil Zacarias? Calil Zacarias, era de lá. Então, por essa razão, eu sempre rendo homenagem pessoal minha a ela, que ela perpetuou a memória da família, que hoje a família, tanto Daer como Rassi, como Nabut, já estão na 5ª, 6ª ou mais gerações. Elas já se confundem com as famílias brasileiras propriamente ditas brasileiras. E restam, claro, alguns que ainda mantêm um contato familiar, um contato com a origem, o Líbano ou a Síria. Vocês mantêm esse contato ainda? Ah, sim, mantemos. Mantemos esse contato permanentemente, porque nós temos familiares lá. Familiares hoje que seriam em 3ª ou 4ª gerações. Mas a origem realmente da família, não somente Daer, como Rassi e Nabut, ela se perde com o tempo. Por isso que eu disse no início, há um pouco de lenda em torno disso. Que tipo de lenda, por exemplo? Fantasias. Como, por exemplo, como é que existe, falando de Rassi, por exemplo, que eu sei, Rassi em Sheikh Taba, Rassi em Gibrail, Rassi em uma outra cidade ali perto, Rassi no sul do Líbano. Então, a história, ou a lenda, é que um dos irmãos de um grupo de 5 ou 6... Uma tribo, alguma aldeia, né? Esses quiseram se vingar de um muçulmano que fez mal a uma das irmãs de um desses aí. E a lenda diz que matou e teve que fugir. E fugiram, cada um fugiu para um lugar para não serem identificados. Teve a dispersão, então. Né? Houve uma dispersão. Então, eu não sei até onde vai a verdade, até onde vai a lenda.
Bom, agora falando de fatos que o senhor conhece. Vamos falar qual o nome do seu pai e da sua mãe? Bom, meu pai como minha mãe são da família Rassi. Muito entrelaçada com Daer lá e Daer aqui no Brasil. Tanto lá como cá. Lá como cá. E o grau de parentesco é muito próximo. Ele, Abrão Khalil Rassi. Ela, Mariana Salim Rassi. E como a família veio parar no Brasil? Da minha família veio parar no Brasil fugindo da perseguição muçulmana turco-otomana. Na época em que os países árabes de maioria cristã, como a Síria, o Líbano, a Palestina, a Jordânia, tinha uma população majoritariamente cristã, o islamismo entrou com força total para mudar aquela religião cristã que eles consideravam infiel. Queria que se convertesse ao islamismo. Ao islamismo. E por causa disso, a perseguição era violenta. Eles dominaram os países árabes cristãos durante 400 anos seguidos, desde 1520 aproximadamente até 1920, quando terminou a Primeira Grande Guerra Europeia, ou Mundial. Aí, o que aconteceu foi que a Turquia foi obrigada a sair do mando violento contra os países árabes, entregando esses países cristãos, principalmente, para a França e a Inglaterra, tutelarem durante 15 anos. Coisa que não aconteceu, eles levaram mais de 25 anos para saírem depois de muita pressão também. Então saiu de um, entrou no outro. É isso que acontece sempre. E aí, nesse meio tempo, seus pais vieram para cá? Então, diante disso, a partir da última década do século XIX, ou seja, entre 1800 e 1900, os que puderam sair, saíram, seja fugidos, seja com o passaporte autorizado pela Turquia. E daí a pecha de turcos, que a gente sempre fala, né? Que na verdade são sírios libaneses, mas viram turcos, né, no passaporte. A pecha de turco veio daí. E eles tinham um verdadeiro pavor, mas não sabiam a língua. Não tinha como. Tinha que aguentar e receber. Hoje isso já pertence a um passado da história universal, da história do Oriente, mas mesmo assim ainda guarda-se um resquício daquela época. Então, os que vinham do Líbano ou da Síria não sabiam para onde iriam permanecer. Eles só sabiam que iam para a América. Aí poderia ser Nova York, poderia ser Rio de Janeiro, Santos, Buenos Aires, Cuba, qualquer lugar. Dependendo da bandeira do navio, cargueiro, nunca navio de passageiro. Sempre aquela condição, primeira classe, né? Desceu aqui, nem queriam saber quem estava descendo. E o país de bandeira espanhola que mais contribuiu, vamos dizer, para transportar essa gente do Líbano, principalmente de Trípoli, ou de Beirute, ou de algum outro porto árabe, era de bandeira espanhola. E como a Espanha tinha ainda colônias da América, e Cuba era a principal, o primeiro porto onde iriam descer seria Havana.
Então, chegavam lá e disseram, quem quiser descer, desce. Tranquilo, assim, né? Mesmo aqui no Brasil. Também da mesma forma. A mesma coisa. Então, meu pai foi para Cuba, ainda solteiro, menino ainda, 16 anos, 17 anos, foi para Cuba. Mas foi sozinho ou tinha alguém acompanhando ele? Não, tinha os primos que já estavam com 20 e tantos anos, mas ninguém falava uma palavra em espanhol. Nada, né? Nada, só árabe. Dinheiro nenhum também, né? Não, nada. Nada. E lá então começaram a bascatear. Vamos dar uma interrompida aqui, que a gente terminou o primeiro bloco, daqui a pouco a gente vem para o segundo bloco para retomar de onde a gente parou, tá bom? Estamos conversando hoje com o Dr. Luiz Rassi, ele está contando um pouquinho dessa saborosa história da família dele. Daqui a pouco a gente volta. Bom, amigo assinante, voltamos para o segundo bloco do programa Os Árabes no Centro-Oeste. Para quem não pôde acompanhar o primeiro bloco, nosso convidado hoje é o Dr. Luiz Rassi. No primeiro bloco ele contou um pouquinho da história, da origem da família, e a gente encerrou o primeiro bloco deixando o gancho, né, da chegada do seu Abrão na cidade de Havana, em Cuba. Bom, eu já sei quem são esses dois, mas o senhor apresenta para o amigo assinante. Quem são esses dois personagens aqui? Bem, este meu pai, Abrão Rassi, Abrão Khalil Rassi. Minha mãe, Mariana Salim Rassi. Meu pai foi como emigrante do Líbano para a América, para Cuba. Chegou, claro, como imigrante. Vou deixar a foto aqui. Ele foi quando tinha seus 16 anos, 17 anos. Não foi fugido de Cuba, do Líbano, mas quase que saiu de lá às escondidas. E o primeiro, ele foi acompanhando 3 primos. O senhor chega a se lembrar do nome desses primos ou não? O nome dos primos o senhor lembra? Lembro. Um era Hanna, que Juan, em espanhol. O outro, Nassim Rassi, que lá teve o nome de Narciso Cabeça. Traduziu o Rassi para cabeça. Foi literalmente, então. Literalmente. E o terceiro, me foge o nome agora. Não tem problema, não. Bom, esses se cubanizaram logo porque casaram também logo pouco depois que chegaram lá, para serem melhor recebidos pela população, porque, claro, a língua única que eles falavam era o árabe, e o árabe é difícil de ser compreendido, mas mesmo assim eles conseguiram se enraizar, primeiro como mascates. Então, porque a gente sempre fala do Brasil, o Brasil, todo mundo sabe que teve mascates, mas em Cuba também exerceram da mesma forma. Na América toda... É mascateação mesmo. É mascateação. Era a forma mais prática de ganhar algum dinheiro mais rapidamente para se manterem. Quando lá o emigrante saía do país de origem, notadamente o Líbano ou a Síria, eles saíam sem dinheiro nenhum, e a única forma de poder fazer algum dinheiro era mascatear. E quando perguntavam a eles vão para a América fazer a América. Fazer a América significava trabalhar e ganhar dinheiro. Mas o dinheiro também não ficava com eles, eles mandavam para a família. Tinha essa preocupação, então? A preocupação maior era manter a família, que sofria toda espécie de restrição por parte da Turquia otomana. E foi assim com seu pai, então? Ele começou a juntar o dinheirinho, mandava para... Por isso mesmo que os pais dele, meus avós, deixaram, era preferível deixar sair a vê-los praticamente numa miséria terrível,
como era na época. Então, mesmo com o coração de pai e de mãe doendo pela partida, eles preferiam, né, essa aventura do que ficar onde estava. Ah, sim, era uma aventura de verdade, viu? Era uma aventura. Eu não sabia também se tinha volta. Em muitos casos, alguns nem voltaram, né? Quantas embarcações afundaram, quantos daqueles que foram, permaneceram e se nacionalizaram com esses países. Bom, então, Cuba, como colônia espanhola, em 1896, meu pai com 16 anos para 17, que ele nasceu por volta de 1880, já era conhecida como América e lugar bom de trabalhar e ganhar dinheiro. Da mesma forma, outras famílias foram para lá também. Sempre uns encostando nos outros que já estavam há mais tempo. Os que estavam estabelecidos chamavam os outros. Vem para cá que a gente dá mesmo não chamando, eles identificavam pelo semblante. Não tem nem jeito de não identificar, né? Não tem. Os traços são muito fortes, muito característicos, né? Sem contar o idioma, né? Então, muitos ganharam bastante dinheiro, voltaram, depois tornaram vida. E o caso do seu pai, como que foi, depois que ele se estabeleceu? Meu pai foi menino. Mas meus avós, principalmente meu avô, pedia ele para voltar, para casar lá no Líbano e depois retornar se ele quisesse. Ah, tá. Então teria que se casar lá e quiser voltar, pode voltar, mas vamos casar primeiro. Ele tinha um certo cuidado, porque meu pai foi menino. Tinha um certo cuidado ainda. E naquela época o filho obedecia ao pai. Hoje em dia não é mais assim, não? Não. E naquela época, tanto o pai do rapaz como o pai da futura esposa já combinavam entre si, sem se conhecerem. Então isso não é lenda, não. Isso é fato mesmo. Casavam. Muitas vezes era apresentado no dia do casamento. E dava certo. Não, o mais incrível é isso, dava certo. Né? Hoje não dá certo de jeito nenhum. É sempre recomendado casar com a segunda ou com a terceira. Que aí dá certo. E assim ele fez, então. Retornou para o Líbano, arrumou um casamento lá. Casou, ficou lá 1 ano e meio, 2 anos. Quando acabou o dinheiro, voltou outra vez para Cuba. Aí chegou... Levando a esposa, né? Levando a esposa. Aí já levando a esposa e levando já provavelmente grávida do primeiro filho, meu irmão. E o nome dele? Leonardo. É o primeiro nome. Mas ele não é cubano, não, é? Ele nasceu em Cuba? Lá ele nasceu em Cuba. Libanês cubano. Libanês cubano. E minha mãe tinha dificuldade de falar Leonardo. Ah, meu. Mas quem que arrumou esse nome para ele? Deu um nome lá, um apelido. Emílio. Emílio? É um nome tipicamente cubano também, né? Também. Mas houve até um fato muito engraçado. Quando meus pais vieram para o Brasil para não enfrentar a crise econômica de 1920, que se estendeu durante muitos anos, minha mãe chegou com meu irmão mais velho, que era ele. Ele tinha 12 anos. Mas só tinha ele até então? Ou não? Não, já tinha mais. Vamos citando o nome dos outros. 6 filhos. O senhor consegue lembrar desse povo todo? Leonardo... Foi o primeiro. É o primeiro. Alberto. Salvador, que faleceu em Vianópolis, para onde fomos. O hospital, até abrindo um parênteses, o hospital aqui em Goiânia, São Salvador, tem é uma referência a ele? Tá. Em homenagem a ele. Certo. E depois de Salvador veio quem? Depois de Salvador veio Glória. Depois vim eu como quinto e a outra irmã, Aurora. E mais 4 nasceram aqui. Meu, deu 10 filhos no total? 10. João, em homenagem ao irmão do meu pai, que foi assassinado em Campo Formoso naquela época. Hoje é Arizona. Certo.
Depois do João? João, aí veio o Fuad Raul, depois veio Anis, depois vem o Afrânio. São 10. Como lidar com tanta gente? Como que uma mãe e um pai... Porque a gente fica analisando. As famílias hoje é um filho, 2 filhos. Como lidar com 10 filhos? Primeira coisa, não havia televisão. Primeiro ponto, né? Segundo, a diversão consistia em acordar, tomar seu café, trabalhar, almoçar, trabalhar, aí já em loja ou mesmo como mascate. A única diversão era essa. Não havia rádio, não havia música nenhuma. O jornal raramente chegava às mãos, né? O jornal chegava levava 3 a 4 dias para chegar o jornal em Vianópolis, que vinha de São Paulo. Bom, e quando eles vieram para o Brasil, que lugar que eles se estabeleceram? Qual foi a primeira cidade aqui? Vianópolis. Vianópolis. Conhece, né? Conheço. Vianópolis. Mas assim, foi a esmo ou tinha alguma referência lá já? Não, a família Rassi se radicou todos, em primeiro lugar, Vianópolis. Da mesma forma que a família Daer também se radicou em Ipameri, que eu ia falar sobre isso depois. Em Ipameri, várias famílias procuravam os seus familiares para receberem deles alguma orientação. E radicaram lá, ficamos lá em Vianópolis de 1924, praticamente, a cidade não existia. Havia até dificuldade para se conseguir uma casa, ou construir uma casa em um espaço de tempo curto. Não havia. Ficamos até dezembro de 42, quando viemos para Goiânia, em caráter definitivo. Certo. E tinha alguma referência aqui? Ou a construção da nova capital é uma perspectiva boa de negócio também? Mais ou menos por aí? Meu pai sempre foi comerciante, sempre. De mascate, que era em Cuba, continuou aqui no Brasil, já não como mascate. Em Vianópolis já tinha conseguido estabelecer uma casa comercial, alguma coisa assim? Já. E sempre os parentes mais bem radicados, bem situados financeiramente, ajudavam. Dava essa sustentação. Dava esse apoio, apoio financeiro, apoio de toda a natureza. E foi assim que ele não teve necessidade de ser mascate na época, já se estabeleceu como comerciante. E como ele ficou em Cuba em 2 períodos, o primeiro período quase 15 anos e o segundo período mais ou menos 14 anos, ele já dominava bem a língua espanhola. E daí para o português é um salto, né? E a língua portuguesa fica fácil de ser falada e ser compreendida. Então, meu pai, uma das primeiras providências que ele tomou foi procurar educar os filhos. Agora, em Goiás, até 1935, só existia curso primário, escola primária pública. Nem particular não existia, pública. A partir daí, e depois vou lhe contar também a participação da família Daer e Pameri com relação ao ginásio. É muito interessante isso aí para não só caracterizar o espírito educacional das famílias, como também o Estado deve uma homenagem à família Daer, que foi quem construiu o 3º ginásio no estado de Goiás. 33 para funcionar em 33. Pois é, a preocupação não era só comercial, ia além do comercial, né? Bom, então, Vianópolis foi a sede
ou a capital dos Haas, da mesma forma que a capital dos Daer foi Ipameri. E ainda tem Haas em Vianópolis e Daer em Ipameri ou não? Não, Daer e Ipameri tem ainda, não muitos, mas tem. Agora os Haas vieram tudo para Goiânia. Todos para Goiânia, e além de Goiânia foi para outras cidades também. E além disso também se espalharam pelas diversas capitais. Certo. Vamos falar um pouquinho agora do senhor. Como que foi parar na Escola Nacional de Medicina para se formar em médico? É claro, teve essa preocupação dos pais, e os árabes têm muito disso, né, de propiciar aos filhos a educação, de repente eles não tiveram. Como que o senhor foi parar, então, e se tornar esse médico? Provavelmente eu estava fadado a ser comerciante. Não, isso eu não tenho a menor dúvida. Não tem dúvida. Mas as circunstâncias é que forçavam a isso. Bom, em 1934, meu pai já tinha estabelecido uma mudança na vida comercial, na vida dos filhos. E o senhor fala em termos financeiros, né? Já estava bem estabelecido, seria isso? Estava. Não estava tão bem, mas razoavelmente dava 10 filhos. Eu diria que ele estava muito bem estabelecido, viu? Porque sustentar 10 filhos. Então, meu pai já estabeleceu com meus irmãos, o mais velho, Leonardo, e o Salvador, que tinha o apelido de Farruco, em alusão a Farouk, que era o faraó em árabe. Já tinha combinado que eles viriam para Goiânia, porque a propaganda na época era tão grande, que não tinha dúvida que todos os que habitavam a população daqui acreditava na nova capital como uma realidade. Acreditaram no sonho de Pedro Ludovico, então. E assim, os dois viriam para cá para abrir um comércio qualquer. E eu tinha, nessa época, 14 anos e alguma coisa. Teria que ficar em casa com meu pai na loja. Porque ele já estava um pouco velho, não digo cansado, mas precisava de alguns cuidados a mais. Eu tinha terminado o curso primário, que era de 5 anos, lá no ginásio, que hoje tem o nome de Americano do Brasil, mas na época não tinha. Doutor Americano do Brasil, né? Para quem não conhece. Era médico. E terminei e procurava ver com meu pai se eu podia estudar fora, porque ginásio não tinha. Tinha que dar uma sequência, né? Aí meu pai dizia para mim, olha, filho, eu não tenho condições de abrir loja para os seus irmãos em Goiânia, que seria a coisa mais importante na época. E não tendo condições de abrir, de você ir, você vai ter que ficar comigo. Eu chorava para estudar. Mas já tinha essa ideia da medicina na cabeça ou não? Não. Na época eu não sabia nem o que era. Não tinha nem ideia do que era isso. Queria estudar. Ginásio. Bom, mas nessa época, meu irmão mais velho, Alberto, que faleceu já tem 15 anos, fez uma operação de hérnia inguinal congênita em São Paulo, levado pelo meu tio Cecílio, que foi o grande benfeitor da família Rassi, a receber e encaminhar todos os familiares na vida comercial. Meu tio, numa das suas viagens a São Paulo, para fazer compras atacadistas em Vianópolis, esse meu tio sentiu que o meu irmão Alberto estava triste por ter que voltar já para cá, depois de operado. Perguntou o que era. Aí um parente nosso lá disse para ele, tio, o Alberto estava com vontade de ficar aqui para estudar. Não queria saber mais de comércio.
Meu tio não teve dúvida. Internou ele lá no internato do ginásio oriental, onde a maioria dos patrícios, como dizia na época, estudavam, inclusive lá de Goiás. E ele manteve o meu irmão mais velho durante 3 anos às suas expensas, até que veio falecer quase que repentinamente. Bom, eu então sempre digo, meu irmão Farruco, ou Salvador, nesse meio tempo, participava, como todos nós, de uma festa de homenagem à minha prima, que havia se casado com o primo dela, Daer. Ela Rassi, casada com o primo primeiro. Uhum. Como era comum na época? Era comum. Casou e estava no jantar lá na casa de um outro tio, em Vianópolis. Na volta para casa, ele devia ter bebido alguma coisa, tinha 18 anos, mas todo mundo bebia uma cervejinha sem gelo, porque não tinha nem gelo naquela época. Uma delícia. Uma delícia, né? E aconteceu um fato terrível. Todo dia 25 de cada mês, isso ficou como um hábito normal em Vianópolis, como também, talvez, em outras cidades. A luz elétrica apagava e acendia 3 vezes. Apagava e acendia, apagava e acendia à noite, mais ou menos por volta das 10 horas. Era o sinal que a companhia de luz tinha para notificar os consumidores de energia elétrica que no dia seguinte eles deviam pagar a conta de luz. Você vê que criatividade é essa, né? Então veja outra coisa que acontecia. A rapaziada toda andava armada, mas não para matar nem nada, apenas para dar tiro para o ar. Era um hábito. Fazia parte do costume da época, né? Então, quando apagava a luz, era um tiroteio. Um dava aqui, outro dava lá, outro dava lá. Era assim. Meu irmão, eu tenho a impressão de que o gatilho do revólver estava um pouco mole. No ato dele tirar o revólver, acho que ele puxou, apertou o gatilho e o tiro bateu aqui, no coração direto. Morreu, caiu no chão, bem em frente à igrejinha que tem lá em Vianópolis. Com a morte dele, os planos de vir para Goiânia na época fracassaram. Aí eu falava com minha mãe, e agora? O Farruco faleceu. Eu estou demais aqui. Que aqui a loja não dá para mais de 2 pessoas. É muito pequena para 2 pessoas. É grande para uma, mas é pequena para 2. Minha mãe, então, começou a preparar meu pai. Então eu digo, graças ao falecimento prematuro do meu irmão, eu pude estudar em Ipameri. E de Ipameri? Ipameri tinha, então, esse ginásio, ao qual eu vou fazer alusão daqui a pouco. Pode falar até agora, se eu quiser. Bem, esse ginásio foi fundado pela comunidade libanesa e síria de Ipameri, em que predominava talvez mais de 80% a família Daer, que na época de 1930, 30 e pouquinho, já tinha filhos
e filhas em condições de fazer o ginásio e não tinha como. Então foi uma necessidade familiar também, criou a ideia, né? Aí então facilitou a coisa para esses. E eles então se reuniram na casa sempre do mais velho, que era o chefe da clã, ou do clã. E decidiram que iria uma comissão a São Paulo de umas 10 pessoas para conseguir fundar um ginásio em Ipameri. Mas também não era muito difícil, porque havia falta de ginásio no Brasil, principalmente no interior, e isso viria ao encontro também da política educacional dos governos. E foi o que aconteceu. Em 1933, já estava funcionando o ginásio de Ipameri, como o terceiro ginásio do estado de Goiás. O primeiro era o Liceu de Goiás. O segundo, o ginásio arquidiocesano Anchieta de Bonfim, que é Silvânia. O segundo, fundado também por volta de 1930 ou 31. E esse terceiro, em Ipameri. Depois disso, demorou alguns anos até fundar outros ginásios. E para o governo, uma participação particular ajudava demais o Estado, que não tinha condições de manter professores e cidades. E as cidades estavam florescendo, desenvolvendo. Tá certo. Vamos fazer mais uma pausa para a gente ir para o terceiro bloco? Bom, estamos conversando com o Dr. Luiz Rassi. Essa história aqui tranquila, né? A gente só levanta a bola e ele vai seguindo aí com precisão de datas, nomes de pessoas, uma memória realmente sensacional que dá inveja não só a mim, como eu tenho certeza absoluta também o amigo assinante está acompanhando. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco do programa Os Árabes no Centro-Oeste. Bom, amigo assinante do canal 5 da NET, estamos no terceiro e último bloco e como o tempo passa rápido, o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Luiz Rassi. Está contando histórias aqui realmente fantásticas, né? A aventura que foi a vinda da família, né, para o Brasil, especialmente para a cidade de Goiânia. Bom, vamos começar o terceiro bloco falando de quê, doutor Luiz? Bem, eu queria dar só um procedimento para não haver uma quebra da sequência da história. Certo. Eu, então, optei em fazer o curso de ginásio em Ipameri. Em 1937, em 1936 e 35, quando fui para Ipameri fazer o ginásio, é que eu vim a tomar conhecimento e travar relações praticamente familiares com toda a família Daer da época, principalmente os primeiros que foram os pioneiros que entraram ou adentraram o Brasil de leste a oeste até penetrar o estado de Goiás. Bem, em 1935 e 36, eu me familiarizei também por laços históricos, desde o Líbano, com minha família, com a família Daer, que era a mais numerosa e que muitas vezes era chamada a capital da família Daer em Goiás. Quase virou Daerlândia. Da mesma forma que Vianópolis foi a capital da família Rassi em Goiás. Bom, e assim, a minha convivência com os meus familiares e os familiares do Daer me autorizavam e autorizam naturalmente a dizer de um relacionamento muito, muito próximo, muito afetivo. E hoje, os descendentes deles, como os meus descendentes, vivem na maior harmonia e amizade. Em 1937, a situação comercial do meu pai
melhorou sensivelmente, a ponto dele mesmo me perguntar se eu queria dar prosseguimento ao ginásio em São Paulo. Claro que eu queria. No mesmo ginásio onde meu irmão estudou interno. Eu fiz, então, o restante do curso, que era 5 anos na época. Não era ensino médio, era ginasial mesmo. Quando meu irmão Alberto já estava decidido e seguindo a carreira de medicina no Rio de Janeiro, na Praia Vermelha mesmo, eu estava... No início estava em Pameri, depois em São Paulo. Terminado o meu curso ginasial em São Paulo, eu não vim passar as férias em casa, que a viagem era muito demorada, eram 3 dias de São Paulo até Vianópolis. Da mesma forma que eram 4 dias do Rio de Janeiro até Vianópolis. Quase que não havia essa facilidade de ir e voltar. Levava-se geralmente 1 semana entre ida e volta. Aí eu fui, em dezembro do mesmo ano que eu terminei o ginásio, fui para o Rio de Janeiro. E lá fui matriculado no pré-médico, curso pré-médico, eram 2 anos. Depois fui para a Praia Vermelha. Não somente eu, como todos os meus irmãos, os 5 irmãos médicos, todos fizemos o curso de medicina na Nacional de Medicina do Rio de Janeiro. Quando terminei o primeiro ano do curso médico, eu travei conhecimento e contato com alguns alunos dele na enfermaria dele. E quem é esse cidadão aqui? Pedro Moura, que foi meu sogro posteriormente, por acaso. São vários acasos. Casualmente. Né? Mas foi um por acaso ou casualmente que foi maravilhoso. Sem dúvida nenhuma. Bem, então, me recomendaram, já que você passou do primeiro para o segundo ano, vai imediatamente lá no serviço dele e pede que quer trabalhar lá com ele. Mas ele tem cara de bravo aqui. Ele tem cara de bravo. Tem, e era. Exigente ao extremo. E isso muitas vezes é bom, né? Eu fui até a Santa Casa e ele queria saber um pouco por que eu estava escolhendo o serviço dele. Falei, porque o senhor tem a fama de ter o melhor serviço para estudante aprender. E assim foi? E assim foi. Eu então fiz o curso de medicina, ele ensinando a cirurgia durante todos esses 5 anos que faltavam. Bom, o senhor fez cirurgia geral, é isso? Cirurgia geral. Toda cirurgia geral. Bom, então, quando eu vim para cá em 1947, aliás, vim em 48. A formatura foi em 47, né? A formatura foi em 47. Aí, quando foi em 8 de abril de 48, eu já estava preparado para assumir a clínica médica geral. E logo que eu entrei, eu estava já muito familiarizado com congressos médicos do Rio de Janeiro e participava de outros congressos também. Então, eu gostava muito da vida acadêmica, da vida universitária. E, com isso, eu participei em Uberaba, em 1949, participei de um congresso médico regional, mas de caráter nacional. E sempre na última reunião havia a transformação da última sessão
em Assembleia Geral para se escolher o local do próximo congresso e a data. Eu estava com 3 colegas aqui, de Goiânia, estava lá. Eu, então, perguntei, vocês querem topar fazermos esse congresso em Goiânia? Olha, se você tomar a frente, nós vamos fazer. O senhor se lembra o nome deles ou não? O senhor se lembra quem eram? Sei. Ademar Câmara, de Andrade Câmara, Alírio Furtado e Rodovalho Mendes Dominici. Eu, éramos 4. Aí toparam a ideia. Toparam. E tinha mais um, Tasso Camargo, que era o secretário-geral. Éramos 4 de Goiânia, de Goiás, Goiânia, e um de Goiás Velho. Bem, eles, mas nós não temos ainda associação médica. Vamos criar. E assim criaram. Criamos. O ano de 50 foi exclusivamente para fundar. E o congresso marcado para 1951. Como aqui em Goiânia havia 7 cirurgiões de boa fama, e ficamos então o ano de 50 para preparar a fundação da entidade que tomou o nome de Associação Médica de Goiás. Em Anápolis, eu tinha lá o colega Anapolino de Faria, Anapolino Silvério de Faria. Convidei ele para ele fundar a Regional de Anápolis, fundou, funcionou tudo bem. E assim, eu falei, agora o que nós vamos ter que fazer é escolher um expoente da cirurgia nacional, mas já com as vistas para o Pedro Moura. Até então, eu nunca tinha tido conhecimento, nem nunca tinha visto nem a filha, nem a mulher, nem ninguém. Ela era criançola. Eu vim, então, convidei o Pedro Moura para ser o, como se diz, o top. Essa referência aqui, né? Para ele comentar todos os trabalhos. Chancelar aquilo tudo estava sendo feito. Né? Ele aceitou, gostou, claro, porque lá tinha também como colegas dele um que era de Goiás Velho, esqueci o nome dele, como também tinha o Mário Pinotti, que era colega, e também, como eu disse para ele, vamos convidar também o governador de Mato Grosso, que foi colega dele de medicina, Fernando Corrêa da Costa. Então, para surpresa nossa, ele levou a esposa, que eu nunca tinha visto, como a filha era uma mocinha de 18 anos e pouco, 18 anos e meio. Na abertura do congresso, houve um fato. A mãe dela, muito preocupada com os rapazes daqui, que todos queriam dançar com ela. Moça, bonita, na época, e para mim, não foi só na época, não, a vida inteira foi bonita. E ela, então, a mãe ficou muito preocupada com os rapazes. E a mãe não aceitava, não tolerava agarramento. Não, mas tá certo. Não aceitava. Não pode aceitar mesmo, não. E a mãe, então, me chamou assim, ela me chamava como o marido dela, o Pedro Moura, me chamava de Rafi, pelo sobrenome. Ela então me chamava, Rafi, vem cá um bocadinho. Eu estou muito preocupada com os moços daqui, todos ficam de olho para dançar com a Lígia. Eu já até sei, o senhor falou, não pode deixar que eu vigie, então. Isso.
Mas não tenha dúvida. Deixa comigo. Deixa comigo. Falei com ela, pode ficar tranquila, dona Maria, eu vou tomar conta. Aquele que se aproximar, que eu sei quem é, eu vou dizer que ela pode ir ou não. E aquele que eu fizer algum sinalzinho, ela já sabe que não pode. Então tá. Eu fiquei a noite toda tomando conta. Só tomando conta. E desse tomar conta, nasceu uma aproximação bastante significativa. Como o congresso na época era um pouco prolongado, eu participava das festividades todas, mas sempre tendo ela ao meu lado para tomar conta. Bom, eu tomando conta, nenhum daqueles rapazes tinha coragem de chegar perto. Claro. E olha só o que resultou essa aproximação. Então, quando Deixa eu tirar esse outro lugar. Prometido, isso foi em novembro, prometido ir em janeiro, ao Rio de Janeiro. Eu fui, mas o velho Pedro Moura não me convidou para ir à casa dele. Mas será que ele já está desconfiado? Ele ficou desse jeito durante 1 ano e 1 mês, sem me convidar. Mas logo o senhor, tão gentil, vigiando a filha dele. Mas o Pedro Moura, ou ele era demasiadamente durão. Eu já estava cansado de ir ao Rio várias vezes, não conseguia falar com ela. Até que um dia, eu de volta da Argentina, onde fui participar lá do congresso, só tinha um dia para ficar no Rio de Janeiro, porque no outro dia vinha para Goiânia. Aí ele me disse assim: ô Rafi, você conhece a nova cerveja da Antártica, Faixa Azul? Falei, não. Você quer experimentar? Falei, cara, olha, não. Onde é que vamos? Disse, você vai lá no sítio, então amanhã. Isso era um sábado, era para ir domingo. Falei, não tem dúvida. Vou almoçar, não sei almoço, de qualquer jeito eu vou. Deixa comigo. Eu queria encontrá-la mesmo. Ele foi incapaz de dizer para a esposa, e muito menos para a filha, que eu iria no dia seguinte, domingo. Eu fui mais ou menos 5 horas da tarde, conforme tinha combinado. Fui com um primo que eu tenho no Rio de Janeiro. Tínhamos, faleceu agora. E lá, ele me recebeu na casa dele, era uma casa de campo, situada em Jacarepaguá. Eu fiquei de costas para a rua, ficava um pouco distante, mas de frente para a casa, e ele de lado e meu primo de lado. Quando a mãe dela me viu, olhou, assustou, olhou e disse: Rafi, eu não sabia que era você, o Pedro não me falou nada. Ele era sistemático, viu? Mas olha, a Lígia foi para Petrópolis com a tia. Ela volta hoje à noite. Amanhã eu dou o seu telefone, ela liga para você. A mãe tinha gostado também de um possível namoro. Fazia gosto. Aí, porque ela viu como eu tratava. E o tanto o senhor vigiou bem ela? E o tanto o senhor havia vigiado bem? Bom, aí... Resumindo essa história. No dia seguinte, mais ou menos na hora do almoço, ela me telefona. De manhã, às 7 horas, ela tinha que estar lá no colégio. Ela me telefona e eu marquei para ir encontrar com ela na casa dela
lá no apartamento em Ipanema. Às 8 horas da noite. Fui. 8 horas certinho. Cheguei lá. Estava esperando. Ele ainda não tinha chegado. Mas ele sabia com certeza que eu ia. Que a esposa tinha falado com ele, com certeza. Bom, quando eu cheguei, era 8 horas em ponto, eu falei, Dona Maria, a mãe dela, a senhora não incomoda que eu dei uma saída com a Lígia aqui, porque é perto da praia, né? Está um calor danado. Ela disse, não, pode ir, mas 10 horas eu quero... De volta. Você esteja aqui com a Lígia, né? Falei, não tem problema. 10 horas estava lá dentro. Bom, nessas 2 horas que eu fiquei com ela, perguntei se ela tinha algum compromisso, alguma coisa. Não. Namorado, nada. Tinha nada. Eu falei, então tá bom. Perguntei se queria me namorar. Disse, claro. Vamos dar um salto no tempo, porque o nosso tempo está esgotando. Bom, desse primeiro encontro, surgiu essa família aqui. E desse primeiro encontro, surgiu que ela aceitou vir com geladeira, sem geladeira, com fogão a gás. Deixar o Rio de Janeiro para vir para a aventura. E veio, o senhor é persuasivo. E nunca arrependeu. Essa foto foi tirada onde? Aqui na entrada do hospital, do nosso hospital Rassi antigo, que hoje é o Hospital Alberto Rassi. Vou identificar cada personagem aqui? Identidade? Quem é quem aqui? Esse meu filho, Luiz Júnior. Luiz Júnior. Mônica. Essa Liginha. Não, Magda, Liginha e Pedro, que é falecido. Aqui. Vamos dar outro salto no tempo para a gente encerrar. Eu queria aquela foto, por favor, dos dois, das bodas lá. Nosso casamento. A data. 1953, dezembro. Mas casaram onde? Goiânia ou no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. A igreja? E a igreja, qual que foi? Nossa Senhora da Paz, em Ipanema. 50 anos depois. Não mudou muito, não. Não mudou nada. Doutor Luiz, pena que o nosso tempo é curto. São histórias e mais histórias. A gente tem algumas fotos, inclusive a gente vai encerrar com o doutor Luiz. Aí as fotos a gente vai colocar na tela. Cada foto aqui, para a gente poder pegar, ilustrar. Vamos colocar fotos da Dona Lígia, fotos como essa aqui, vocês estão vendo, dessa alegria do casal. E eu queria encerrar com o senhor, não diferente do que eu faço, porque eu sempre peço uma mensagem para a colônia. Mas hoje eu vou pedir uma mensagem sua para mulher amada. Pode ser? Não é fácil, não, mas dizer da minha paixão eterna é dizer pouco, talvez, para uma criatura que eu amei, adorei, por tudo que ela representou na minha vida. Aceitou vir numa época em que dificilmente alguém do Rio de Janeiro ou de uma capital maior se disporia a vir enfrentar as intempéries da época, que aqui, além de não ter esses benefícios, a própria energia elétrica era precaríssima. Tinha dia que tinha luz, outro dia não tinha luz. Toda incerteza, né? Tanto que na época tinha aquele versinho que dizia, né? Goiânia é uma cidade que ainda seduz, apesar de noite, de dia faltar água e de noite faltar luz. Doutor Luiz, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pela essa personalidade marcante que o senhor tem e está usufruindo da memória do senhor dessa forma. Infelizmente,
o objetivo não era esse, mas começamos enveredando errado, talvez. Não, são muitas, dezenas de histórias. O objetivo foi, assim, fielmente cumprido. A gente promete voltar numa próxima oportunidade. Esse programa vai ter desdobramento. Futuramente a gente vai falar, dar continuidade a essa história. Mais uma vez, muito obrigado, amigo assinante. Até logo mais.